Olá, eu sou César de Aguiar e você está no canal Teolovida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixe o seu like. Ao final desse vídeo, vai nos comentários e deixe a sua opinião. O assunto de hoje é: antes do Éden, a mulher é alma e o homem é alma vivente. O texto bíblico para iniciarmos a nossa reflexão é de Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós estamos falando de um tempo anterior à construção do Jardim do Éden. Não se esqueça disso. Esse é o sexto dia da criação. O Jardim do Éden ainda não está pronto e o texto bíblico nos revela que Deus já fez o homem e a mulher. Naturalmente, você já está pensando num evento muito famoso do Jardim do Éden, que é quando Deus tira a mulher da costela do homem. Pois é, o texto de Gênesis que acabamos de ler está mostrando Deus fazendo o homem no mesmo dia e na mesma hora que a mulher. Embora haja diferença entre os dois, homem e mulher foram criados no mesmo dia e a segunda mulher, que aparece no livro de Gênesis capítulo 2, por nome Eva, essa segunda mulher não é a mesma, naturalmente, da mulher que Deus criou no mesmo dia e na mesma hora, segundo o texto que acabamos de ler. Em cada dia da semana, Deus cuidou de cada aspecto da criação. E antes de trazer o homem e a mulher para o centro de comando do planeta, Deus construiu um lar adequado para aquele casal. O texto que nós lemos nos coloca no sexto dia da criação. É no sexto dia da criação que Deus termina toda a sua obra. E depois de criar toda a natureza, Deus criou o homem e a mulher no mesmo dia e na mesma hora. O Jardim do Éden só foi construído algum tempo depois, e o homem e a mulher foram feitos do lado de fora do jardim. E somente depois de um tempo é que somente o homem, foi levado para o lado de dentro do jardim, tanto que, do lado de dentro do jardim, o homem se sentiu só e Deus providenciou para ele uma companheira. Do lado de fora do jardim, Deus deu a esse primeiro casal, comissões. E essas comissões foram muito claras. Deus disse a eles: enchei a terra, multiplicai, dominai e sujeitai. Encher e multiplicar é fácil de entender, porque trata-se de perpetuação da espécie. Dominar a gente consegue assimilar, afinal a terra estava cheia de animais. Mas sujeitar? Sujeitar de quê? O que estava se opondo ao domínio do homem, a ponto do homem ter que sujeitar? Vamos ver no dicionário qual é o significado da palavra sujeitar. Sujeitar é tornar-se sujeito, dependente ou obediente, graças ao emprego de violência ou dissuasão, subjugar, submeter. O que o homem teria que subjugar? O que o homem teria que submeter? Quais forças o homem precisava reprimir e refrear? O que cremos é que uma raça que precedeu o Adão bíblico, que no tempo certo, no exato momento do ápice de sua evolução, possuía um exemplar perfeito. Esse exemplar perfeito recebeu em suas narinas o sopro vivificante da centelha de vida do Criador, que são os espíritos gerados dentro de Deus desde antes da fundação do universo. O que era apenas um corpo físico animado pela alma da Mãe Terra, porque a Bíblia diz que o homem é feito de barro, e sabemos que a matéria orgânica e inorgânica que compõe o homem é peculiar a todos os elementos químicos presentes na natureza criada. O que era apenas um corpo físico animado pela alma da terra recebeu, através do sopro de Deus, os espíritos que haviam sido gerados antes da fundação do universo. Um integrante daquela raça pré-adâmica finalmente estava pronto e evoluído para ser o Adão das Escrituras e habilitado para receber em seus lombos todos os espíritos gerados em Deus.
Quando o Criador soprou o fôlego de vida em suas narinas, foram inseridos de forma mística em Adão todos os espíritos que foram criados, que foram gerados dentro de Deus. Os que já nasceram e os que estão por nascer. Eu, você, todas as pessoas de todos os tempos foram inseridos naquele momento em Adão. E entre eles estávamos nós, dessa geração e das gerações passadas e das gerações que virão. Por isso que quando Adão pecou, todos nós pecamos juntamente com ele, porque todos nós estávamos presentes no corpo físico de Adão no momento em que Adão decidiu pecar. Quando Adão caiu, caímos todos. E você pode me perguntar, mas eu não me lembro. É claro, no dia em que você pecou, você morreu. Não tem como você se lembrar. Deus disse ao homem, no dia que pecar, morrerá. Só que Adão viveu 930 anos. O que temos que entender para assimilar o mistério das Escrituras que é revelado é que a morte começa onde começa a vida. A vida do homem começou no espírito. Então, quando Adão pecou, quando nós pecamos, nós morremos imediatamente. O nosso espírito morreu e o nosso corpo físico permaneceu vivo, tendo que morrer para pagar pelo pecado e o espírito voltar para Deus. Será que os membros dessa raça primordial, que veio através da evolução das espécies, eram seres humanos? Será que esses seres que precederam o Adão bíblico, aquele personagem que estava pronto, preparado para receber todos os espíritos que Deus gerou dentro de si mesmo, será que essa raça que precedeu esse personagem, que é a ponta de um processo evolutivo, será que eles eram seres humanos? Certamente que não. Embora ainda não tenha sido registrado um nome para identificar aqueles animais que existiam em tempos anteriores à criação do primeiro homem, podemos, para fins de identificação, chamá-los de pré-adamitas, porque precedem aquele homem que estava no lugar certo, na hora certa e com a preparação certa para ser apontado por Deus como uma pessoa habilitada e capaz de receber em si todos os espíritos gerados no Criador antes da fundação do universo. Esses eram certamente parecidos com os homens. Tinham forma física parecida com a forma física de um ser humano, todavia não eram homens. Porque o que nos define como homens não é a nossa aparência física, é além da aparência física. O que nos define como homens é o corpo físico, a alma e o espírito. Se não tem espírito, não é um ser humano, é um pré-adamita. E todos aqueles que precederam a Adão são pré-adamitas. Essas criaturas que se pareciam com seres humanos, e a história, a antropologia, a arqueologia apontam essas pessoas como homens das cavernas, cuja história remonta de datação muito anterior às datas da cronologia bíblica. Esses homens que viveram em cavernas, esses homens que viveram em eras muito anteriores que os 6.000 anos de história que a Bíblia aponta a partir da cronologia de Gênesis capítulo 5, não eram seres humanos. Essas criaturas entraram para a história desse planeta, evoluíram muito sobre a hierarquia de todos os animais que estavam em volta deles. O que diferencia Adão de seus antecessores é muito mais do que uma aparência física. O homem só se torna homem após o sopro do Espírito. O homem só se torna homem quando recebe em si os espíritos gerados em Deus. Adão é no sentido amplo e perfeito da palavra, Adão é o primeiro homem. Os demais que estavam à volta dele e que tinham que ser sujeitados, os demais são fisicamente parecidos com eles. São pré-adamitas, que certamente se opuseram ao domínio de Adão. Por isso Deus disse, Adão, sujeitai. Deus disse ao homem e à mulher, sujeitai. Vamos a mais um texto bíblico? Gênesis capítulo 1, do 28 ao 31.
E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Está vendo? Frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai. Se houvesse somente o homem e a mulher do lado de fora do jardim, faria muito sentido a palavra frutificar, multiplicar e encher a terra. Sujeitai e dominai só faz sentido se houver forças opositoras. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente. Toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo que tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde e amanhã, o dia sexto. Os 5 dias que antecederam a criação do homem, que foi no sexto dia, nos 5 dias a conclusão de Deus sempre era: e viu Deus que era bom. Quando Deus criou o homem, Deus disse: eis que era muito bom. Então, a conclusão de toda a obra de Deus é que tudo tinha ficado muito bom, tudo muito perfeito. O capítulo 1 de Gênesis termina com as ações que Deus realizou no sexto dia da criação. Já o segundo capítulo de Gênesis começa narrando acerca do abençoado dia de sábado, um abençoado sétimo dia, valorizando a criação mais importante de todas, o homem. Quando você lê o capítulo 2, você percebe que o sábado e o homem são os personagens principais do início do capítulo. E assim Deus cumpriu toda a sua obra até o sexto dia. Tudo registrado no primeiro capítulo de Gênesis. Tudo que Deus criou, desde a luz ao homem, está registrado no primeiro capítulo. Nesse mundo criado por Deus, no capítulo 1, o homem e sua mulher viveram por eras. Não se sabe quanto tempo eles viveram ali do lado de fora do jardim. O que sabemos é que depois de algum tempo plantou Deus um jardim no Éden e para lá ele levou o homem que havia criado. Levou o homem, mas não levou a mulher. Tanto que do lado de dentro do jardim, a mulher foi tirada do homem. No primeiro capítulo, a criação é descrita de forma objetiva. Moisés usou de muita objetividade, porque ele escrevia na medida em que assistia aos eventos. Eu penso que numa espécie de um imenso telão cósmico, ele assistia num ciclo de 24 horas, porque ele estava assistindo a tudo na relatividade do tempo da Terra. Para entender melhor que Deus criou o universo em 6 dias de 24 horas, e ao mesmo tempo, relativamente, em 14,3 bilhões de anos, eu sugiro que você assista o vídeo que já está nesse canal, Deus criou o universo em 6 dias de 24 horas. E aí você vai ficar por dentro da explicação desse tema, e aí você volta aqui nesse vídeo e assiste de novo. No sexto dia, o homem e a mulher foram eleitos no mesmo dia e na mesma hora, feito do mesmo material, emprestado do planeta Terra. O que diferia o homem da mulher, além das peculiaridades relativas ao sexo masculino e sexo feminino, eram 2 fatores que fariam toda a diferença na perpetuação da espécie. Homem e mulher tinham funções diferentes. A mulher possuía um corpo físico preparado para produzir corpos físicos em seu útero. A mulher produzia corpo físico. E o homem carregava em si todos os espíritos gerados em Deus antes da fundação do mundo. Sugiro que você assista o vídeo que já está nesse canal, a pré-existência do homem, para você entender acerca de como Deus criou todos os seres dentro de si mesmo antes da fundação do universo. Nesse vídeo você vai ver que você é mais velho do que o universo. Deus criou você antes de criar as estrelas. Antes do Big Bang, Deus já havia criado o homem e nós estávamos dentro dele, nos relacionando intimamente com ele. Quando o universo estava pronto, quando o planeta Terra estava pronto, nós nos encarnamos na pessoa de Adão e em Adão vivemos
por eras, e até que fomos levados para o Éden, enfim. Seria muito interessante que para você pegar todo o assunto, assista os vídeos anteriores também. Segundo Gênesis, capítulo 2, versículo 7, o homem tem uma definição. Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Enquanto a mulher tinha a solução para o corpo físico, porque ela estava adequada para produzir corpos físicos a partir de si mesma, o homem tinha a solução para o corpo espiritual, porque era o homem que carregava em si todos os espíritos. A mulher produzia corpo físico e o homem produzia corpo espiritual. Um casamento perfeito. Os dois corpos, físico e espiritual, mulher e homem, e a alma como o avatar desses dois corpos. Antes de receber o fôlego de Deus, que são os espíritos que Deus gerou, o homem era um ser dicótomo. Ele tinha um corpo físico e uma alma. E todos os pré-adamitas eram dicótomos. A primeira mulher de Adão, aquela que veio antes de Eva, tinha um corpo físico e uma alma, assim como todos os outros seres. E essa mulher continuou assim, mesmo depois que o homem recebeu o sopro do Espírito. A mulher continuou dicótoma. Afinal, o sopro dos Espíritos foi realizado apenas nas narinas de Adão e não nas dela. Adão foi feito alma vivente, porque a sua alma teve contato com a centelha de vida de Deus, que eram os espíritos soprados em suas narinas. Adão também, antes de receber o sopro de Deus, era um ser altamente evoluído, mas também era um ser dicótomo. Ele tinha um corpo físico e uma alma. No momento que ele recebeu o sopro com os espíritos, e os espíritos tocaram a alma terrena dele, passou imediatamente por um processo de evolução. O que era alma se tornou alma vivente. Quando Deus formou a mulher a partir de Adão, Eva foi feita. E essa mulher retirada de Adão era compatível com Adão. Diferente da primeira mulher, a segunda mulher foi feita à imagem e semelhança do homem de quem ela foi retirada. Como homem e mulher fora do Éden foram criados no mesmo dia e na mesma hora, e eram seres dicótomos, e Adão recebeu o sopro do Espírito, e a sua alma, que era apenas alma, se tornou alma vivente, e a mulher, como não recebeu o sopro do Espírito, permaneceu alma e tinha a função de gerar corpos físicos, enquanto o homem tinha a função de gerar corpos espirituais. A segunda mulher de Adão, que é Eva, aquela de dentro do jardim, tinha total compatibilidade com Adão. Porque essa mulher possuía as mesmas características de Adão. Gênesis capítulo 2, versículo 23 diz assim: E disse Adão: Essa agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada, ou do homem foi tomada, em algumas versões. Atente para isso. Do lado de fora do jardim havia uma mulher que não tinha sido tirada de Adão. Ela não possuía as mesmas propriedades que Adão. Do lado de dentro do jardim, a mulher retirada de Adão era imagem e semelhança de Adão, porque ela possuía a alma vivente de Adão, ela possuía o corpo físico e ela possuía um espírito. Porque quando Deus deu sono para Adão e retirou a mulher, um espírito foi pensado em Adão e um corpo físico foi clonado a partir da costela de Adão, naturalmente de material genético.
O corpo físico pertence à matéria e é feito da Terra. A alma também pertence ao planeta Terra, porque o planeta Terra é um ser vivo, inteligente, um ser complexo, com a capacidade de produzir vida. A Terra, que é um ser inteligente, que possui uma alma, essa Terra se fragmentou e emprestou não somente a matéria física para construção de todos os seres vivos que existem, desde os seres mais fantásticos, como os dinossauros da antiguidade, até o gatinho mais delicado. A Terra emprestou um material físico e emprestou também fragmentos de sua própria alma. Então, existem traços da personalidade da Terra em todos os animais, e inclusive no próprio homem. Você percebe que os animais têm uma empatia tão poderosa com o planeta que eles fazem leituras climáticas, leituras de chuvas e de sol e de seca de uma forma muito mais precisa que os equipamentos mais modernos da meteorologia. Quando vai chover, formigas já começam a trabalhar, os passarinhos já começam a cantar diferente, cada um procurando seu ninho, e muitas vezes a meteorologia erra essas previsões, mas os animais nunca erram, porque os animais, como têm de uma forma latente fragmentos da alma da própria Terra, eles têm muita intimidade com aquilo que vai acontecer no planeta naquele momento. O ser humano também tem. Só que como o ser humano foi feito alma vivente, a alma dele evoluiu e se distanciou um pouco da Terra. Esse homem deveria ter muito mais habilidade, mas enquanto esse homem se afastou de Deus, naturalmente ele também se afastou da Terra. Afinal de contas, a Terra foi o grande avalista da relação de Deus com o homem. Enquanto Deus trouxe o Espírito, a Terra emprestou a sua alma e a matéria física para a construção do homem. O homem era para ser um ser absolutamente empático com o planeta e não é. E isso é um grande pecado, segundo as Escrituras. A destruição da natureza, ela vai de encontro àquilo que é mais primitivo em nós. Somos feitos da natureza e quando lutamos contra ela, nós estamos cometendo um erro grosseiro, grotesco, absurdo. No momento que Deus soprou o fôlego da vida na narina do homem, somente na narina do homem, esse homem deixou de ser apenas uma alma e se tornou uma alma vivente. A alma vivente é um ser superior, evoluído a partir da alma da própria Terra, que todavia, tendo os instintos mais primitivos da raça animal, esse homem, alma vivente, se colocava a partir de então acima da alma animal. A alma vivente, embora seja um elemento superior à alma, ainda se relaciona com o planeta obrigatoriamente, de forma empática, e pelo menos assim deveria ser. É dessa ligação da alma humana, que tem origem na Terra, que se explica o amor que os seres humanos sentem pela natureza e pelos bichinhos de estimação. Afinal, a sua alma tem a mesma origem que a alma de qualquer animal. Dos animais mais ferozes aos animais mais dóceis e domesticados. A alma do leão e a alma do seu cãozinho têm a mesma origem que a sua. Vocês vieram como almas fragmentadas, emprestadas desse planeta. O que diferencia a nossa alma da alma dos animais é o fato de que, quando o Espírito de Deus foi soprado em Adão, a alma de Adão evoluiu um pouco mais, tornando-se alma vivente acima da alma, apenas alma dos animais. Me perguntaram uma vez, uma pergunta muito curiosa, se os animais vão para o céu. Pessoas amam tanto seus bichinhos que queriam levá-los com eles para a eternidade. Mas animais, quando morrem, a matéria física volta para a terra e a alma
que os animava também volta para a terra de onde elas vieram. Então animais não vão para o céu, eles ficam por aqui mesmo. Existe uma promessa de que haverá novos céus e nova terra. Nessa nova terra, todos esses animais se reencontrarão com cada um de nós. Continue nos acompanhando e saiba mais detalhes sobre esse assunto e sobre outros assuntos nos nossos próximos vídeos. Sugiro que não perca o próximo vídeo da sequência, que será o homem, a mulher e o jardim do Éden. Até lá, que Deus abençoe você, que esse estudo tenha sido palavra de conforto, de consolação, de edificação e de exortação para a sua vida. Fique com Deus. Muito obrigado por nos acompanhar.